Hoje eu vou, né, fazer uma entrevista rápida, né, com o mestre Pé de Vento, para ele compartilhar seus conhecimentos, tá? Lembrando que aqui é igual caldo de cana. Para quem não sabe o que é caldo de cana, é feito na hora, tá? Então, se você tem alguma dúvida, seja você do Facebook ou do YouTube, faça aí a pergunta. A gente vai selecionar, né, as perguntas, mas, digamos assim, mais a ver com o tema, né? Que o nosso tema aqui é o seguinte: método zero. O que é o método zero? Tá? Vou fazer uma introdução rápida aqui para vocês entenderem. O mestre Pé de Vento, né, desde que eu vi o primeiro vídeo dele, eu percebi que ele tinha bastante alongamento. Então, de cara, eu já dei a ideia para ele. Mestre, faz uns vídeos com alongamento. Aí o mestre falou, vou fazer. Aí, passou o tempo, o mestre fez os vídeos dele lá com alongamento. E, por fim, ele conseguiu elaborar um método, né, através do treinamento e da experiência, da observação dele, ele conseguiu desenvolver um treinamento que você consegue, né, melhorar sua flexibilidade. Né? Ele é mais conhecido a flexibilidade de pernas, mas o mestre também, né, já está começando a fazer flexibilidade para a coluna, né, e músculo é músculo, você só tem que aplicar o método do mesmo jeito. Então, a ideia do mestre era fazer exercícios 5 minutos por dia. Né? Todo dia você pega 5 minutos e faz aquele exercício, sem aquecer. 5 minutos é como se você tivesse uma aula todo dia de 5 minutos. Né? E aí, eu fiz o seguinte, né, o mestre falou, mestre, vamos divulgar e tal. Eu falei, beleza. E eu fiz parte do método para mim ver como funciona. Né? Em 4 meses e pouco, quase 5 meses, eu consegui zerar a minha abertura, que faltava 1,5 palmo, 2 palmos. Né? Hoje eu já consigo zerar. Toda vez que eu estou no treino, né, eu acabo a aula lá, vamos para os alongamentos e tal. Aí eu desço. Né? Na primeira eu não vou, aí vou descendo, daqui a pouco, pum, encostei. Coisa que eu nunca cheguei a fazer. Né? Eu não descia até lá embaixo, eu sempre ficava aquele pouquinho. Então, né, depois que eu zerei, eu até dei uma relaxada, né, porque muitas outras coisas para fazer. Se eu tivesse continuado, mantido ali firmemente ali no método, eu acho que eu já estava igual o mestre, assim, né, só faltava ter um pouquinho mais de cabelo. Eu já estaria ali. Então, o método zero é um método criado pelo mestre Pé de Vento que simplifica o caminho para você chegar até, né, a abertura zero de pernas. E o mestre já está expandindo isso para outras coisas. Agora que vem as perguntas, né, mestre? O senhor conseguiu o seu alongamento com o método zero ou com o método antigo? Como é que foi esse negócio aí? Nossa, então vamos lá, né? Mais uma vez eu quero agradecer, né, esse privilégio de estar aqui ao lado do mestre Coyote, vendo ele na telinha ao lado aqui, né? Mesmo distante em km, tão perto, né? Devido à internet. Então, gratidão, né? Mais uma vez, tá, mestre? E, Nada. assim, respondendo a pergunta do senhor, eu iniciei a capoeira lá nos 13 anos de idade. E a minha professora, ela tinha uma abertura linda, 0, 0, 0, né? Consequentemente, então, ela priorizava, né, os alongamentos, o forçar da abertura em suas aulas. Mas de que forma que era? Da forma intuitiva. Aquele força que abre. E entre os alunos dela, eu era os mais travadinhos. Sabe aquele sem jeito? Aquele que não Sei, consegue fazer sei. uma armada, aquele que não sai do movimento e toma lapada. Eu era esse aluno. E então, para abertura, eu detestava quando chegava esse momento, porque ela forçava sem dó. E muitas das vezes ela forçava para ver lágrimas sair do olho mesmo. E eu sou muito disso, desde a minha adolescência, de falar, essa parada não tá certo. Essa parada não tá certo. Mas como eu sou insistente, né? Confiava lá na minha professora, né? Mas, quando eu passei a frequentar rodas de capoeira, então eu via muita plasticidade corporal. Sabe, aqueles parafusos não de golpe, de apresentação aberto, Uhum. eles, né, ou martelo rodado, alguns conhecem como martelo rodado também, então nós vamos tentar diversificar aqui. Eu vi aqueles AU de bico, beija-flor, bem aberto nas rodas, eu falava, não, agora eu quero abertura. Agora eu quero abertura.
que eu via cada caboclo feio, mestre, sabe? Feio, feio, feio e fazendo sucesso na roda. Você é adolescente, na época, né? Com, com os ânimos à flor da pele, eu imaginava. Imagina eu, né? Na época da adolescência, né? Eu tinha um ego meio que lá em cima, eu falava, imagina eu, com abertura também. Se os feios já faz sucesso, imagina o bonito, né? Olha, né? O ego lá em cima. Mas, e aí eu mergulhei de cabeça, mestre, dessa forma intuitiva. Então, a primeira vez que eu zerei foi alguém me forçando até o chão, eu segurando a dor, vai, 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 zera logo, sabe? Né? E aí eu zerei. Só que eu tive o desprazer de me lesionar também, né? Então, aí eu sofri lesões, aí eu comecei a martelar na minha mente que essa parada não estava certa. E aí, 2 anos posteriormente, eu comecei em casa, vendo o Brasileirão, que eu gostava de assistir muito futebol, na adolescência também. Eu comecei as primeiras nuances no sofá, a treinar um alongamento, uma flexibilidade com o corpo neutro. E aí eu fui descobrindo que essa parada tinha mais resultado que a academia, mais resultado que a professora me deu, e o que o meu mestre, que aí nessa época eu já estava treinando mais com o meu mestre, minha professora tinha parado, e meu mestre da mesma forma também, e aí eu comecei a ter essas nuances. Aí eu falei, caramba, nossa, aí... Enfim, mestre, primeiramente, respondendo essa sua pergunta, eu zerei a primeira vez forçadamente intuitivo, mas não era autêntico. Toda vez eu tinha que pedir para alguém me zerar. E aí eu fui descobrindo uns outros mecanismos em casa. Respondido, mestre? Senão eu Com vou longe. certeza. Com certeza. É o interessante, mestre, é tipo assim, eu tenho uma aluna, né, que ela fez faculdade. E eu não fiz faculdade, o senhor também não fez faculdade de educação física, né, pelo menos até onde eu sei. Não sei se o senhor fez aí escondido aí, foi disfarçado, eu não sei. Mas até então eu sei que nós dois não fizemos, né? E aí, eu dando aula, ela sentiu uma dor, aí eu dei uma explicação para ela. Falei, olha, porque seu músculo, tem um músculo que é para um lado, que força para o outro, como por exemplo o braço, né? Quando a gente força para cá, é o tríceps. Quando a gente força puxando para cá, é o bíceps. Então, todo o corpo tem isso, um músculo para lá e um para cá. E ela estava sentindo uma dor atrás da coxa. Aí eu expliquei, né? Aí ela falou assim para mim, como é que você sabe dessas coisas e você não fez educação física? A gente descobriu da forma mais difícil, né? A gente descobriu na sofrência ali. E mesmo assim tem gente que não observa essas coisas, né? Então, por isso que eu me identifico muito com o senhor, que o senhor também tem essa sensibilidade de procurar saber como é as coisas e acabar entendendo. E, né, estudando sobre flexibilidade, eu descobri que elas são microfissuras. O que é isso? Quando a gente alonga, o músculo dá uma pequena dilatada, né? E se você dá aquela pequena dilatada, você sente a dor, que é ele dilatando, né? Você vai dilatando um pouquinho todo dia, ele vai dando aquelas microfissuras e vai reconstituindo. Quando você força demais, você dá umas fissuras muito grandes. Então, no final de tudo, não é bem a questão do abrir, né? Forçar, o método zero também força, mas a questão é o limite, a dose, né? Em vez da gente forçar muito em 10 segundos, a gente força pouco em muitos minutos. E esses muitos minutos vai relaxando, o corpo vai reconstituindo, né? Então, foi uma sacada muito, como eu posso dizer, foi bem uma sacada mesmo de xadrez mesmo, assim, de mestre, né? Eu tinha costume, às vezes, fazer alongamento quando eu era mais, né, mais jovem, fazia taekwondo, né? Lá eles não forçavam a gente ia até onde a gente ia, mas a gente fazia muito aquecimento, e tinha uma variedade muito grande de alongamento para a perna. Então eu zerei minha abertura de frente, né, perna direita e perna esquerda, sem precisar sofrer, né? Então, eu vi às vezes o pessoal fazendo, exagerando, eu falo, poxa, isso aí vai machucar. Inclusive, eu tenho um aluno, né, não sei se ele está assistindo, ele não deve estar, porque ele trabalha essa hora, é o Rocha, né? Ele já tem 40 e poucos anos, né? E ele está melhorando a flexibilidade dele. Eu não estou usando exatamente o método, né? Mas eu estou usando algumas coisas do método que eu aprendi no método, estou incorporando na minha aula, e já tem 2 alunos que estão sentindo diferença, né? Então, digamos assim, é o método quase zero do Coyote, né? Não é bem o método zero do mestre pé de vento, né? Então, mestre,
até agora, né, quantas pessoas já conseguiram zerar e quanto tempo tem que o senhor lançou, né, o curso? Como é que está essa estatística aí até agora? Mestre, deu uma travada, né? Eu escutei até agora. Quantas pessoas já conseguiram zerar? Aí travou. Se eu puder perguntar novamente? Sim, tá bom. Deixa eu vir um pouquinho mais para frente, de repente é isso. A pergunta é, qual a estatística até agora? Quanto tempo tem o método? Né? Quanto tempo tem que o senhor lançou o método? E nesse tempo, quantas pessoas conseguiram zerar? Né? Porque também tem a quantidade de turnos. Como é que está essa estatística aí? Show, mestre. Vamos lá. Atualmente, de uma forma comprovadamente, né, nós temos 8, né, 8 alunos que compõem o método zero que zeraram com autenticidade, né, com corpo neutro e no chão, né? E entre eles está o mestre Coyote aí, tá que anda, né? Ó, eu vou tentar citar todos, mas Bonfim, Cascata, o Douglas da Irlanda, aí vamos para o mestre Coyote, aqui anda, o professor Panella, o Jean Fábio e a Ventania. Nossa, eu consegui, hein? Falar os 8 nomes assim. Mas Então, teve mais gente que eu vi aí, hein? aí agora, mestre, o que que acontece? Isso de uma forma autêntica no chão, comprovadamente. E agora nós temos aí, né, pessoas que zeraram no colchão, como o Gigante, do canal Capoeirista Curioso, o Elton zerou no colchão, a Zálica, da turma 4, ela zerou no chão, deitada, né? Então só falta um videozinho, sabe? Falta ela tirar um momento e falar bem assim, ó, eu vou comprovar mesmo que qual autenticidade eu zerei, né? Mas ela já mostrou, então se eu não me engano, é a próxima. Então tem outros camaradas, né, que estão lá. Sua aluna zerou o espacate na cama, a caipora, né? Lá nós temos Lá o bônus do da Califórnia. espacate. Então, eu gosto de deixar nessa essa parte um nível mais autêntico, um nível tô quase lá, mas eu já tô zerando. E assim, hoje ativamente, quando eu digo ativamente, pessoas que realmente se comprometeram na comunidade do Método Zero, porque eu tenho que deixar uma coisa bem clara. Eu posso dizer que, ao total, já se passaram 49 alunos pelo Método Zero, né? Desses 49, tem pessoas de 7 países diferentes, né? Então, daqui eu estou falando do meu controle agora. 41, Nossa. por um determinado momento, foi ativo na comunidade do Método Zero. 41. Então, ou seja, nós temos 8 que não entraram nem na comunidade, tá tudo bem, o camarada pagou por estar lá, né? Quem sou eu? Por mais que eu mando um e-mail, eu falo, olha, amigo, na aula 1 tem um acesso, eu tô te mandando por e-mail também. Se ele não quer estar, tudo bem. Agora, pelos bastidores, né? Eu tenho números de pessoas que eu não posso falar, né? Que eles querem privacidade, eu respeito, que zeraram também, né? Uma hora tem receio de contar para o próprio mestre que está fazendo um curso online, né? Por mais que Ainda, nós vivemos ainda nesse tem um momento aí de preconceitozinho, né? tem. Mestre, ó, eu entrei, eu não quero entrar na comunidade, eu vou te mandar algumas coisas aqui, mas não me divulga, senão vai dar problema lá. Tudo bem, eu vou respeitar, claro, o aluno pagou por isso. Então, eu tenho casos de pessoas que já zeraram também, e eu tenho casos de pessoas que entraram no método, não postaram uma foto, que é o caso do Renato, aí tem vídeo dele no YouTube, que ele também já está na autenticidade da abertura. Então, estou meio que passando para quase 9, 10 zerados. Então, acredito eu, de 49, 41 que eu acompanho, já é 20% disso, né, mestre? 20%? É, 20? é uma estatística boa. Gente. Aí agora vem uma outra pergunta, né? Que também é baseada nisso, né? É baseada nessa história. Existe alguém que não teve resultado nenhum? Alguém que não teve resultado nenhum, foi esse? Deu uma É, travadinha, mas acho que eu é, entendi. isso. Teve alguém que não conseguiu descer nada, que não melhorou nada? Existe alguém aí Só se tiver nessa estatística dos 8 que nem deram as caras.
compraram lá e nem deram. Porque tu não sabe, né? Eu não sei. Porque todos, mesmo os quais não zeraram, mestre, eles tiveram algum tipo de resultado expressivo. Como que? Um alongamento de cintura, né? Agora eu vou falar de uma forma bem crua mesmo. Mestre, o que seria um alongamento de cintura? Uma cabeça no joelho. A pessoa, né? Ali não tem aquela rotação legal do quadril, posicionamento do tronco, e melhorou, entendeu? E teve essa conquista. Quiçá o peito, né? Então, todos que eu acompanhei, todos tiveram uma determinada melhora. Claro que o meu objetivo é impulsionar até a abertura zero, né? Minha missão. Mas, assim, acontece de alguns deles acabar falando, Bessa, eu estou muito feliz porque eu ganhei mobilidade com o meu corpo e eu estou relaxado no método. Acontece também, mas, enfim, todos tiveram resultado sim, os que eu acompanhei. Mestre, tem uma pessoa aqui chamada Coruja Senzala. Ele está perguntando assim, qual o seu contato, mestre Pé de Vento? Está perguntando sobre o seu contato. Para onde eu redireciono ele para ele entrar em contato com o senhor? Olha, mestre, da melhor forma que eu possa ser o mais objetivo na resposta, eu recomendaria o direct do Instagram. Hoje, né? Porque se você mandar uma mensagem no YouTube, o YouTube ele não entrega. O Então, YouTube é você tem que sinistro. caçar aquelas mensagens lá e é uma correria a nossa vida. Se me mandar uma mensagem no Face, é a rede social com menos acesso. Então, eu recomendaria ir lá Direto no Instagram. no E qual é o seu Instagram, Instagram, mestre? Fala. @mstrpedevento e mandar um direct. Aí sim, eu vou responder, aí pode ter certeza. Que eu vou responder e não vou demorar muito. Bom, então aí, né, pro Coruja, né, Coruja Senzala, se quiser entrar em contato com o Mestre Pé de Vento, acessa o Instagram, @Mestre Pé de Vento. Tudo junto, mestre? Tudo junto, tudo junto. @Mestre Pé de Vento. Fala, Kianda. Kianda falou que tem uma pergunta aqui no YouTube. E a pergunta é sinistra, hein? A pergunta dele é o seguinte, mestre. É normal, quando fazer abertura de pernas, estalar os tendões? Não, Né, não. normal não. Eu Bom, perguntei eu para o senhor porque eu não tenho isso, né? Então eu falei, vai com o mestre, né? Mais vou dar um experiente no exemplo. assunto. Eu vou dar um exemplo de quem acontecia isso muito e nós mudamos, revertemos esse quadro, tá? E o senhor conhece, mestre, o professor Pilintra. O professor Pilintra, ele também era outro gravetinho, né? Porque quando o professor Pilintra passou a treinar comigo, ele estava na época que eu tinha criado a espécie da noite da abertura. Nós ficávamos no colchão, né? Aí foi onde que surgiu a ideia do colchão, né? Uma nova metodologia do colchão. Nós ficávamos forçando a abertura no colchão assistindo Circo de Solé. E eu já estava com aquela abertura, nossa, além da zero, estava no pique, né? E os meninos também, como o Manco, né? A galera, estava tudo no pique. O Pilintra era o gravetinho. E o Pilintra, por exemplo, quando ele começou a lacear os músculos dele, tinha um determinado momento que barrava. E aí, só após um estalo, tac, ele descia. Então, isso é muito voltado a ligamentos, gente. Você precisa analisar, né, qual a região ali do ligamento. Isso tem muito a ver com ligamento. E, assim, essa forma de forçar de uma forma intuitiva, por mais que na época nós utilizávamos o colchão, nós colocávamos a mão um no outro. Nós se forçávamos naquela época, né? Então, nós tínhamos que forçar o pilintra para dar o estalo para ele zerar. Então, para o ligamento ele, né, dar uma certa rotacionada ali dessas fibras, etc e tal, e aí ele sentia ali uma pequena queimava um pouquinho, sabe? Mas assim, não que ele sentia muita dor, etc e tal, mas isso não é bacana. Toda vez zerar dessa forma, isso não é bacana. Quando eu passei a aprimorar ainda mais essa minha metodologia de forçar a abertura, eu comecei a passar exercícios para ficarmos como sapinho. Foi aí que entrou a parada do sapinho, mestre.
Porque aí o sapinho, muitas das vezes, a gente zerava primeiro o sapinho, aí vinha zerando com a perna esticada, esticava a outra, falava assim, caramba. Aí o Pilintra falou, putz, tô zerando sem o estalo. Aí eu dizia pra ele, né, na época, falava assim, eu não coloquei a mão em você, meu velho. Você vê, ó, ninguém mais precisa colocar a mão em você. E mesmo se precisar agora, que às vezes a gente quer puxar uma negativa, realmente seu corpo ele já aceita. Então, pare, e aí foi o que eu tinha dito para ele, né? Então, pare de querer ir além porque o Pilintra tem aquele sangue no olho, né? Então ele falava, vou falar mais ou menos assim, que se dane, mas não era isso que ele falava, vai. Ele fazia assim, que se dane, vai. Mais ou menos essa palavra. Então, Eu sei qual é aí a eu palavra. passei meio que a vetar ele desse que se dane. Eu falei, Pilintra, não, nós vamos assim. É aonde? Qual é o ponto de equilíbrio, né? Zona de conforto, a dor do crescimento, tô desconfortável, mas não é insuportável e insuportável. Então, nós só vamos bater aqui, ó, na dor do crescimento. Então, a dica que eu deixo para esse meu camarada, primeiro, ele tem que averiguar, né, qual é a região ali dos ligamentos, tá? Mas ele ficar nessa zona aqui, ó, na zona, né, da dor do crescimento. Não vai além, não vai além, porque, como o mestre disse, das microfibras, né, musculares, aos poucos o nosso corpo ele sofre mutações. Então, o seu corpo vai se alongar naturalmente. Então, hoje você está aqui, né, nessa dor do crescimento. E amanhã você vai descer mais um dedinho, porque o seu corpo ele está sofrendo essa mutação, ele está evoluindo. E uma hora não vai ter mais esse estalo. Se eu respondi bem aí, se ele entendeu a minha resposta, tá? Tem mais alguma? E qual é a pergunta? Colocou o seguinte, vocês se tornaram mestre muito cedo, não acham? Já vi que tem história de tempo aí já, né? Pois é. Agora, porque para muitos capoeiristas, né, é até importante a gente falar um pouquinho sobre isso, mas não sei se você vai entender minha analogia aqui. Para alguns capoeiristas, o cargo de mestre é o FGTS da capoeira, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Para muitos é assim. E olha o que é interessante, né? E isso é um paradoxo, né? O que é o paradoxo? É uma contradição, né? Se mestre seria o cargo, né, maior da capoeira, e a gente não chegou aqui sozinho, alguém nos reconheceu, ou melhor, vários alguém nos reconheceram, aí vem uma pessoa que não é mestre, né, e chega ali e fala assim, vocês chegaram muito cedo. Ou seja, além dele estar, né, digamos assim, desvalorizando a posição de mestre, ele está colocando em questão aquele monte de mestre que reconheceu, né, digamos assim, que reconheceu o nosso mérito em relação a isso, né? Mas a gente pode também dar uns outros exemplos muito simples, né? Porque a gente vê alguns, ainda tem, né? Uns mestres na internet que batem contra essa questão, né? A gente pode pegar, né? Um exemplo rápido aqui, né? O mestre Bimba, né? Aos 16 anos de idade ele já era mestre, né? Se formou muito cedo. A gente pode pegar o mestre Camisa, né? Que aos 17 anos também já era considerado mestre, né? A gente pode pegar o mestre Mentirinha, que aos 16 anos de idade já era mestre, né? E posso dar um exemplo, por exemplo, posso falar por mim, eu tenho 38 anos de idade. Segundo a Confederação Brasileira, né, o mínimo de idade é 35. Então eu estou dentro do padrão, né? Eu poderia ter, né, meu mestre queria até me formar antes, mas eu falei assim, não, deixa eu chegar aos 35, tá perto, eu estava com 33 no tempo, né? E aí o pessoal, né, tem essa questão de relacionar o mestre à idade. Aí fica a minha pergunta, realmente é uma boa ideia, né, formarmos mestre pelo tempo de capoeira? Porque pelo tempo de capoeira a gente tem essas coisas aí, né? Tem, né, essas jabuticabas, né, como o pessoal fala. Mas enfim, né? Posso, Se acha mestre? que a gente está... Pode, se acha que a gente está muito novo para ser mestre, faz o seguinte, espera chegar a cadeira de rodas e recusa quando chegar a sua vez. Não é não, mestre? Então, eu vou, né, para não estender muito, mas é interessante, sim, né, tudo que esse assunto em pauta, né, vira e mexe, ele é jogado na mesa, né,
o que eu fico admirado é que as pessoas não perguntam o que você tem feito nesse tempo de capoeira para ser mestre. Tipo, ó, a pergunta, né? A pergunta Uhum. pergunta, quanto tempo de capoeira você tem? É Gente, sempre essa. tempo, o tempo de idade, isso não significa nada. O que você fez está o X da questão, né? Porque se o tempo é o que forma os mestres aí, os antigos, a pergunta que me vem na cabeça é o quê? Você é mestre de quem? E aí a pessoa vai falar, eu sou mestre do tempo. Não faz E sentido, tempo precisa de mestre? Vai ensinar o que né? pro tempo? Então, você entende, mestre? Não faz sentido. Não vou nem estender muito, porque assim, as pessoas que prosperam a nossa arte, as pessoas, os ícones, como o mestre deu exemplo, o mestre Bimba, né? O mestre Camisa que está vivo, né? O mestre Coyote deu exemplo. Essas pessoas prosperaram a nossa arte, passando para gerações, deixaram a sabedoria, a sabença em vida. Nem o mestre Bimba é capaz, né? Vou dizer assim, né? Ele já foi, de barrar o que ele fez. Isso é o sinal da sabedoria em vida. Quando um camarada deixa a sua sabedoria em vida com seus discípulos, independente da idade dele, ali é mestre. Porque ali tem fundamento. E tudo que é o fundamento que eu digo é fundamento. Tudo que vem fundo e não é raso, aí sim, são atitudes de mestres de capoeira. Essa pergunta do tempo é uma pergunta rasa. Faça uma pergunta funda. O que você tem feito para ser mestre de capoeira? Nossa, aí eu ia tirar como eu posso dizer, né? O meu baú, eu ia contar o que eu tenho feito. O método zero é uma pitadinha disso. É aí, Respondido também, mestre, complementei, mestre? eu sempre dou o exemplo do mestre Bimba e do mestre Camisa, porque são os mestres que são exemplo, são mestres que são modelos, né? Então você percebe que não interessa a idade que eles viraram mestre, interessa o feito deles, né? Então, tem outras pessoas que querem ir por outro lado. Não, mas aí era naquele tempo, mas aí era não sei o quê, naquele tempo não tinha método, não tinha nada. Hoje em dia tem método e demora mais. É como dizer que antigamente, para construir uma casa, com aqueles tijolo maciço, com o pedreiro fazendo na mão, a casa demorava, sei lá, 6 meses. Aí hoje em dia, com a tecnologia toda que a gente tem, com todos os métodos, a casa tem que demorar 2 anos? Não. A coisa tem que ser mais eficiente, né? Mas, enfim, né? Cada um acredita no que quer. Tem mais alguma pergunta aí, mulher? Escutou, mestre? Deu para escutar? Não, não escutei. Então, é que o menino ainda citou o mestre Camisa, que tem um vídeo do mestre Camisa que ele fala que mais importante que o tempo de capoeira é o que você fez nesse tempo, né? E aí é um comentário de outra pessoa que respondeu, né, para o outro ali que vive no mundo dele do mestre Coroa, né? Tudo bem. Enfim, né? A gente não pode fazer nada, né? Vou dar um exemplo aqui rápido aqui, mestre. As pessoas são muito focadas no tempo, né? E esse negócio do tempo, ele também pode ser trazido para a flexibilidade, né? As pessoas novas, elas querem tudo muito rápido. E as pessoas antigas querem tudo muito devagar. Eles não conseguem achar o ponto do meio, né? Eles não conseguem achar o ponto central, o equilíbrio. Ou quer uma coisa muito rápida, ou quer uma coisa muito devagar, né? E aí acaba aquela questão do capoeirista ser o capoeirista de sofá. Eu tenho 30 anos de capoeira. Esses 30 anos ele só foi na roda e voltou para casa. Foi na roda e voltou para casa. Tocou um birimbau e voltou para casa. Ele não treinou, ele não ensinou ninguém. Ou se ele ensinou, a pessoa não desenvolveu, porque é uma coisa que vê, né? O que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo uma crítica àquilo. A culpa não era deles. Eles aprenderam daquela forma e eles repassaram daquela forma, né? Mas não é a mesma coisa você criticar quem está fazendo, né, algo construtivo, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, a flexibilidade de pernas, né, o método zero, foi uma obra de mestre, né? Não tem como a pessoa dizer que, não, isso aí qualquer amador vai fazer. Não, não foi. Foi experiência, né? E o pessoal confunde experiência com tempo. Não é a mesma coisa, né? Não. Eu posso ter 5 anos de experiência dando aula
em vez de eu dar só uma aula por semana, ou 2 aulas por semana, como é a maioria, eu dou 5 aulas por semana, todos os dias da semana. Então, um ano meu é equivalente a 5 anos do outro, né? Porque eu tenho 5 vezes mais experiência do que ele no mesmo tempo. Então, acho que a matemática não é muito forte de alguns capoeiristas nesse caso. Bom, mestre, voltando para, né, o nosso foco aqui, né, que é a flexibilidade corporal, né? Eu vi que o senhor incluiu lá um módulo novo agora para a coluna, né, para dar uma flexibilidade na coluna, que eu vi alguém perguntando lá. E quantos, digamos assim, quantos exercícios mais ou menos tem de variação lá para poder melhorar a flexibilidade da coluna? Boa pergunta, mestre. Vamos lá. Dentro do método zero, né, nós temos 4 módulos focados para abertura, e ainda sou muito específico em dizer que é a abertura lateral, a abertura de segunda, tá bom? Ou seja, aí o método zero é esse foco, né? Então eu desenvolvo 36 aulas para este tipo de abertura. Agora nós temos um módulo bônus. O módulo bônus, eu deixo nuances de alguns exercícios para o espacate. Então, nós temos uma aula específica do espacate com vários exercícios. Alcance nos movimentos. O espacate que o senhor fala é a abertura frontal, né? O frontal. Uma perna na frente e outra para trás. Isso, é o frontal. Né? Essa que o senhor Tainja aí, que postou esses dias, né? Um vídeo aí, tá muito bacana. Nós temos alcance, né? Temos um bônus lá de alcance nos movimentos. Veja só, não estou ensinando capoeira para ninguém. Eu só estou deixando, né, exercícios para que você consiga alongar, ter uma boa mobilidade nos seus movimentos. E nós temos também, a pedido de muitos, né, uma aula de flexibilidade para a coluna. Então, todas essas aulas, né, quando eu digo do espacate, eu digo do alcance dos movimentos, a parada de mão, nós temos também uma de parada de mão, eu deixo nuances para quem é muito travado, tem muita dificuldade, nuances para aquele que já é mais avançadinho, sabe, mestre? E nuances para aquele que já está meio que expert na parada. Então, a coluna, eu trabalho muito voltado à ponte, né? Então, maneiras de se chegar até a ponte, utilizando a parede, só para você entender. Posteriormente, no chão, como se trabalhar a ponte, desenvolver um alongamento em cima da ponte. E como nós temos também esse vínculo, e eu procuro vincular o método zero, né? Nós trabalhamos também o alongamento para desenvolver, tá? A coluna e a posterior da coxa, aquela região, né, atrás ali. Então, eu trabalhei, né, esse bônus em cima dessas nuances, tá bom, gente? Se você tem dificuldade na ponte, poxa, o bônus vai ser perfeito para você. Se você tem dificuldade de encostar o peito no chão, vai ser muito bacana para você, porque eu mostro postura e não envergadura, se é que você está me entendendo. E é isso. Respondi, não, mestre? Com certeza. Mestre, tem também uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Quando fala comigo sobre o método zero, quando me perguntam, né? É sempre a mesma, né? Acredito que o senhor já respondeu, mas não custa nada dar uma reforçada sobre esse assunto, né? As pessoas sempre perguntam, eu tenho mais de 40 anos, eu não fiz atividade nenhuma, eu consigo, né? É sempre essa mesma pergunta. Claro que a gente sabe que não é a mesma coisa, mas consegue, mestre? Vamos lá, né? Cada corpo tem uma bagagem, né? O mestre Coyote citou aí um pouco antes sobre o tempo, né? Os jovens têm uma pressa, né? Quem já tem uma idade já tem essa paciência, já tem essa calma por causa do quê? Da bagagem, de ter pressa e se machucar. Talvez seja isso. Apesar que eu tenho pessoas com a idade avançada que entram no método achando que vai ficar 40, 1 hora. Né? 5 minutos não dá, tem que fazer 1 hora. Eu falo, calma, né? E tem uma idade assim, ó, 48, né? E, bom, respondendo, de fato, mestre, através da sua bagagem, às vezes você é um corredor. Estou dando um exemplo assim, né? E corredor trabalha muito
a rigidez, né, das pernas. Vou dar um exemplo do jogador de futebol, né? Por quê? Por mais magro que o jogador de futebol seja, a perna do camarada lá é desse tamanho, é grossa. Por quê? Tá trabalhando ali, né, a flexão, né, contração, e vai tendo, o seu corpo vai tendo mutação. E aí, imagina só, estou falando de uma bagagem isolada. Se essa bagagem entra para o método zero, vai ser um pouquinho, vai ser difícil? Vai, não vai ser típico, não vai ser típico, não vai ser fácil. Não Mas assim, precisa nem como eu disse, ser mais velho, né, mestre? Pode até ser novo mesmo, se for um jogador de pode ser até futebol com novo, pouca estou dando um idade. exemplo. É a bagagem, independente da idade, né? Mesmo sendo velho ou novo, o que acontece? Você vai quebrar, né, o seu hábito. Por exemplo, se você tem um hábito de ser sedentário, mesmo tendo 50 anos de idade, eu vou quebrar esse hábito do sedentarismo para que você trabalhe alongamentos, para que você trabalhe a sua flexibilidade. E aí, através desse hábito, sabe, todo dia, um pouquinho, 5 minutos, todo dia, 5 minutos, entra aquela frase que eu uso muito, são de pequenas conquistas que alcançamos grandes vitórias. Se o nosso corpo, ele reage a estímulos, por que você não vai evoluir? Pelo amor de Deus, independente da idade que você tenha, tá bom? Uma vez estimulando o seu corpo, quiçá de uma forma organizada, com receita, tudo bonitinho, meu camarada, desculpa a energia, mestre, você vai evoluir sim! Você entende? Dependente, isso é crença limitante. E aí tá aí, alguns para provar, como Jean Fábio, aos 51 anos de idade, como Bonfim, aos 45. Mestre Coyote é uma prova disso. Mestre Coyote viu o Bonfim anos antes de zerar a abertura dele travado, com aquela abertura, dava vontade de chorar. Oi, que homem duro! Né? E hoje, dá vontade de chorar de alegria. E o Mestre Coyote também, esses dias, né? Quando eu falo esses dias, faz uns meses, ele mostrou um vídeo lá na praia, né? Antes de entrar no método zero, ele falou, Mestre, não dá não, minha idade não é mais para isso. E aqui anda quase lá, né? Aí ele disse, minha idade não é mais para isso. Eu falei, mestre, vamos testar? Não, mestre, eu vi o Bonfim, eu me animei, vamos testar. Tá aí. Então, desprenda disso, de uma crença limitante que você tenha, se dê a oportunidade de estimular o seu corpo de uma forma adequada. E aí sim a hashtag a zero será sua. É isso aí. Mexe aqui, ó. Minha filha de capoeira ali, a Carol, ó. Muito boa ideia essa de elaborar métodos para fazer a abertura, que ajuda os movimentos a ficar bem esticados na capoeira. São lindos. Parabéns. Né? Pois é, mestre. Tem muitas pessoas, né, que às vezes acham que o método é milagroso, né, mas na verdade ele é apenas uma fórmula para treinar. Né? Só que é uma fórmula para treinar que ninguém pensou. É aí que está a beleza, né, do negócio. Às vezes eu tento explicar para as pessoas, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Né? Quando você sabe qual é a direção que você tem que ir, então você chega, mas quando você não sabe, você tem que ficar tentando até chegar lá. O Senhor já fez o caminho, só está mostrando a direção. E a única coisa que as pessoas têm que fazer é andar naquela direção. Né? O Senhor não pode andar por elas. Mas mesmo assim, os que andam um pouquinho já sentem a evolução. Eu lembro que com uma semana, né, já estava sentindo diferença já, né, na questão da abertura, já estava descendo um pouco mais. Eu falei, nossa, uma semana já deu para sentir o resultado? E dá, né? Porque no meu caso, como eu já tinha, digamos assim, eu tinha treinado taekwondo, então eu tive um alongamento um pouquinho melhor do que eu estava, né? Então eu consegui, digamos assim, recuperar, não tudo, né? Mas uma metade do alongamento que eu tinha em uma semana. E em um mês eu recuperei aquele alongamento que eu tinha quando eu era mais novo, e depois eu comecei a progredir, né? Passar para uma área que eu nunca tinha chegado. Né? E olha que eu, no método zero, eu só fiz até o módulo 2. Né? Eu não precisei nem chegar no 3 e zerei. Né? A Kianda ainda fez o 3, porque ela já estava mais avançada e tal. Então depois quando eu der, né, quando eu falar assim, não, agora eu vou retomar ali, vou pegar de novo, vou fazer o 3, né, para ficar com mais facilidade, digamos assim. Né?
Bom, mestre, já são 5h10, né? A gente já deu para esclarecer um pouquinho as dúvidas das pessoas, né? E o pessoal é bom se cuidar, né, sobre isso aí, né? Porque saúde é importante, né? O esporte tem que ser para promover a saúde, né? Não para promover a doença. Então, antes de tudo, fica aqui um apelo aqui aos amigos capoeiristas, se cuidem, cuidem dos seus alunos, informem eles direito, tá? Porque a pessoa fala assim, é só um erro, né? Mas é um erro que pode custar a vida de alguém, tá bom? Então, vamos pensar no futuro, vamos pensar para frente. Infelizmente, nosso país ainda é o que está muito atrasado na vacinação, né? Tem pouquíssima vacina e pelo fato do Brasil ser muito grande, pelo fato de ter muita gente contaminada, né? Mas, enfim, pelo menos agora já temos, né, a vacina, vamos esperar. Meu conselho para quem está assistindo, vacinem, tá bom? Não vá nessas ideias das pessoas. Para vocês entenderem, assim, em resumo, o que é a vacina, tá? O nosso corpo ele tem defesas, né? Parando para analisar, da mesma forma que a gente treina nosso corpo para flexibilidade, é a vacina. Então eu vou dar um paralelo aqui rapidinho para vocês entenderem. Digamos que o método antigo de você pegar a abertura, né, você tem o risco de se machucar, seria você ficando doente. Seria você pegar o vírus. Tem muita gente que está falando isso, que depois que você... Porque 90% sobrevive. Aí você está imune. Né? Tem muita gente que está com essa. Não, tem que se contaminar mesmo. Então, essa é a ideia do cara que quer abrir e pode ser que se machuque e na maioria das vezes machuca. Né? E aí a forma mais segura seria a vacina. Que a vacina nada mais é do que o vírus enfraquecido. É uma variante mais fraca do vírus que seu corpo vai conseguir lidar com ela. E aí o corpo vai aprender a lutar contra aquele vírus e você ficar protegido quando o vírus mais forte vier, porque ele já sabe o que é, ele já conhece aquilo. Então, no caso, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de chip em vacina, não caiam nessa, por favor. Tá bom, gente? Bom, mestre, suas considerações finais. Bom, se você quer conhecer um pouco mais sobre o método zero, tá bom? Sobre as turmas, entender um pouco mais sobre essa história, o link na descrição, de uma certa forma, ou no primeiro comentário aí que seja fixado, tá? Importante mesmo, né? O método zero, ele foi criado e desenvolvido para você ter uma conexão e respeito mútuo entre mente e corpo, né? Em momento nenhum lá dentro, até mesmo na comunidade, quem entra faz parte de uma comunidade, eu não incentivo os camaradas assim, gente, vai além do que o seu corpo permite. Muito pelo contrário, né? Como o mestre usou essa analogia aí do vírus, né, da Covid-19 com a vacina, é realmente o seu sistema, né? Nós temos o sistema imunológico e ele trabalha a favor da gente. Então, por que não fortalecê-lo? Ao invés de remediá-lo, né? Posteriormente a um vírus, né? Então, quando o mestre cita, faz essa analogia da vacina, que é um pequeno fragmento, mas é pequenininho, um fragmento do vírus para fortalecer e combater e ficar forte caso o vírus de verdade venha, né? O método zero, ele foi criado para que realmente você respeite o seu corpo e fortaleça o seu corpo. E, quiçá, né, a mente, que está além disso, nesse hashtag A Zero é Nossa, tá bom? Se você quer ter plasticidade corporal, se você quer ter alcance nos seus movimentos, qualidade de vida, como o Jean Fábio disse ontem, o método zero é uma filosofia de vida, não é um curso, é uma filosofia de vida. Se você quer ter essa qualidade de vida, realmente você está mergulhando, né, na filosofia certa. Não vou falar o termo curso não, que o Jean Fábio deu uma lição ontem, nessa filosofia certa, tá? Vamos fechar. Porque a hashtag o quê, mestre? A zero é minha e a zero é nossa. A zero é nossa. Gostei da camiseta aí, hein, mestre? Essa camiseta aqui eu ganhei de presente aí de um amigo meu aí lá de São Paulo. Ah, até gente boa esse cara aí. Aqui, fez até uma montagem comigo aqui, ó. Você vê, chique. Mestre, gratidão mais uma vez pela oportunidade, tá bom? Camaradas, obrigado a todos que acompanharam, seja no YouTube, seja no Facebook. Acessem o link e eu espero
né, vocês na aula de boas-vindas. Na aula de boas-vindas, vocês terão acesso à comunidade, tá bom? Logo na aula de boas-vindas, baixar o cronograma. O mestre Coyote realmente foi uma pessoa que, executando os módulos lá, ele aplicou por 5 minutos. Então, ele seguiu ao pé da letra e falou, se eu for zerar é por 5 minutos, não é mais não. Então, olha, né, temos uma prova né, em relação ao método. Oi? Fiz do jeitinho que disse para fazer. A gente estava lá. A gente não fiz nem 4 nem 6, foi 5. Ele sentia dificuldade, ele dava uns auê lá e foi muito bacana. A gente se divertiu bastante. E é isso, camaradas. Te aguardo nessa aula de boas-vindas. Acessem o link, porque a hashtag a zero é nossa. Obrigado, mestre, mais uma vez. Obrigado. Para encerrar aqui, mestre, quantos anos de idade o senhor tem? Eu? 3.1 por enquanto. Logo, logo chega meu nível 31. Aí no meio do ano. Mestre, 31 anos de idade, eu tenho 37. A segunda pergunta de hoje, mestre. O senhor ainda treina hoje, mesmo sendo mestre? Mas, não vou dizer mais que aluno, mas mais na minha época de formado. Estou treinando mais do que na minha época de formado. Pronto. Treino sim. Então, mestre, é por isso que a gente é mestre novo. Porque mesmo que a gente já chegou no último estágio, a gente sabe que a gente aprende até morrer. Diferente de algumas pessoas que não treinavam nem antes de chegar à graduação de mestre. E depois que chega a mestre, não treina mais, com a desculpa de que eu sou mestre e não preciso treinar, né? Então... Ô, mestre, eu posso fazer uma outra pequena divulgação aqui? Pronto. Sim, com certeza, a galera do 0800 que gosta e quer ver, né, tirar uma prova disso, todo sábado no meu canal do YouTube está saindo um vídeo sobre a lei, né? Tem a Lei Aldir Blanc. Nós fomos contemplados pelo projeto Capoeira Cultura para Todos, tá? E nesse projeto eu nomeei 5 profissionais. Eu estou dando aula toda segunda, toda terça-feira é aula com a professora rendeira de recreação, né? Para as criançadas, ela mostra também para os profissionais, né? Dá várias nuances lá. Quarta-feira nós teremos aula com o Livre Negão de História, né? Ele está usando aquele aspecto que eu utilizava no antigo canal, do Você Sabia, está tendo gincana de pontuações para as crianças e para os adultos, né? Quinta-feira, aula de acrobacia e saltos com o professor Pilintra, sempre à noite, gente, sempre à noite. E sexta-feira, musicalidade com a reflexiva e da Lina. De graça, de graça. Basta o cadastro e as aulas é ao vivo via Zoom. Oi, mestre. Então, todo dia tem aula. Todo dia, de segunda a sexta-feira. Então, todo sábado sai um vídeo sobre a programação da semana. Todo sábado. O que vai acontecer. Se você voltar um sábado antes, né? O sábado que passou, tem um vídeo lá. O que eu tô querendo dizer para vocês, tá, camaradas? Eu treino com os meus formados. Né? Às vezes tem essa. O mestre tá lá, né, o formado, um aluno dele está dando aula, o mestre chega e fala bem assim, não, porque é meu aluno. Você entende? Ó, olha só, né? Meio que complementando o que o mestre está dizendo, eu treino com eles, eu aprendo com eles, né? Isso é uma troca, porque além, né, discípulo para mim é isso, tá? Discípulo, na minha opinião, é além dessa relação entre mestre e aluno, ou mestre formado que seja. É a relação de amizade, de companheirismo e de igualdade, tá bom? Só queria terminar dessa forma, dizendo, né, como costumo dizer, Ubuntu. Sou porque somos. Se não for para ser assim, não teria nada. Exatamente. Então, é isso aí, gente. Para encerrar com poucas palavras, né? É uma frase que eu uso nos meus cursos, né? Pressa para treinar, paciência para aprender. Essas são as 2 virtudes do capoeirista, independente da corda dele. Se você seguir esses 2, você vai longe. Então, gostei. Pressa para treinar, paciência para aprender? Exatamente. Eu quero treinar, mas vamos aprender com calma. É isso, né? Exatamente. Demora a aprender, mas você tem que estar sempre treinando. Não é para fazer o contrário não, tá, gente? Né? Ter pressa para aprender e paciência. Não, daqui a pouco eu treino. Não, é o contrário. Né? Adotei essa frase. Então, mas gente, vamos tirar um print aqui. Deixa eu registrar.
Por favor, né? Minha blusa tem que aparecer aqui, peraí. Opa, o retrato. Vamos tirar um Vou retrato. até acender a luz aqui para ficar mais claro aqui na minha blusa. Mestre, que chique. No 3, hein? Como diz os antigos, olha o retrato no 1, no 2 e no 3. Gratidão, mestre. Logo, logo estaremos juntos aqui em Sampa. É isso aí, mestre. Pegar minha bike, ó. Venha, venha. Aqui ainda tá falando da plaquinha dela ali já. Tá metida ali. Que anda, tá separado, que anda. Tá separado e vamos tirar uma foto trio, hein? O trio zerado. É isso aí, isso aí. A gente vai estar lá ainda. Deixa a situação melhor. Saudade de vocês, casal. Saudade de vocês. Então, pessoal, esse foi o Mestre Pé de Vento falando sobre, né, o método zero que foi criado, né, através da experiência, da vivência, né, da capoeira e da flexibilidade, né, que ele viveu, né, ele veio de uma linhagem de capoeiristas que eles dão muito valor ao alongamento, né, e aí, além dele pegar determinadas técnicas e conseguir elaborar um método um pouco mais eficiente, tá? Não quer dizer que o outro método não funcione, só quer dizer que o método do mestre tem uma eficiência, digamos assim, comprovada e mais segura, tá bom? São caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Mas se você perguntar para mim, eu lhe aconselho, né, a ir pelo método zero, que é mais seguro. Tá bom, pessoal? Obrigado, mestre. Obrigado, pessoal. Até uma próxima vez aí. Tá bom, mestre? É nóis. Ô, mestre, gratidão. Intuitivo é chorando, o método zero é sorrindo. É isso. Isso aí.